Boa noite. Boa noite. Hoje estamos dando continuidade nas nossas lives aqui no Espaço Manufluentes e convidados. E hoje a nossa temática vai ser sobre a alfabetização de estudantes com necessidades educacionais específicas. E quem estará conosco para ir conversando e trazendo, né, o conhecimento referente à alfabetização de crianças com necessidades educacionais específicas é a neuropsicopedagoga Eliane Lesbão, a Lili. E vamos abordar e conversar sobre as minúcias, né, desse grande e complexo processo que é a alfabetização. Então, Lili, desde já eu te agradeço, né, por aceitar o nosso convite. E gostaria que nesse momento tu te apresentasse, contando para nós um pouco da tua trajetória profissional, também a tua formação, tá bem? Tá bem, então. Uma boa noite a todos e todas. Então, eu sou professora, né, de formação inicial, lá com magistério. Fiz pedagogia depois e me formei em pedagogia anos iniciais e fui fazendo algumas especializações na área da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, né, o atendimento educacional especializado, e me especializei também, né, em crianças com transtorno do espectro autista. Com algumas abordagens que o transtorno necessita, né, do tratamento. Então, o TIT, o ABA, fiz a comunicação alternativa do PECS também, né, e agora, neste momento, eu estou cursando a pós-graduação em análise do comportamento, né, para ser uma analista do comportamento com relação às crianças com transtorno do espectro autista. A minha experiência, Manu, ela começou, né, eu comecei a ter esse interesse, né, para trabalhar com crianças com necessidades educacionais específicas, ao nascimento do meu afilhado, né, o Christopher, que tem hoje 17 anos e está dentro do transtorno. Após o nascimento do Christopher, a gente, naquela época ainda, o diagnóstico era muito, né, difícil de se encontrar, então nós percorremos muitos caminhos, né, e encontramos a doutora Guaraciaba e o doutor Márcio Dornelles, que nos ajudaram, né, na busca do diagnóstico dele e também com o tratamento após, né? Então, eu trabalhei lá na clínica da Guará, depois de um longo tempo que a clínica já existia, onde trabalharam várias outras psicopedagogas ótimas, né? Um trabalho maravilhoso. E no ano em que eu trabalhei na clínica, eu fazia no contraturno monitoria desses alunos na escola regular. Então, a gente trabalhava com eles no atendimento terapêutico clínico, e no turno da tarde íamos à escola. Depois trabalhei na PAI de São José do Norte, em algumas escolas da rede particular, e também, em 2013, entrei para a rede, né? Rede municipal, que estou até hoje, e atuei na sala de recursos, atuei como coordenadora no ciclo de alfabetização, e hoje, né, como assessora do Núcleo de Diversidade e Inclusão. Em 2015, né, ganho de presente a minha filhota, né, com paralisia cerebral, que foi quem fez eu retornar para o atendimento clínico através da insistência, né, da fisioterapeuta dela, a Júlia, que insistiu muito para que eu voltasse, para que eu começasse a atender alguns pacientes em comum com ela. E foi aí, em 2016, que eu retornei ao atendimento clínico e comecei, né, a seguir a clínica e continuar esse atendimento, né? E que hoje sou muito feliz com isso. Então, essa é a minha apresentação, né? Essa sou eu. A Lili, né? Porque Eliane ninguém conhece, mas tudo bem, o nome de origem então, é Eliane. Por vezes nem tu te reconhece, né? É verdade. Então, é uma vasta trajetória, né? Uma caminhada e também uma rica formação, né?
Então, quando a gente vem falando, né, Lili, sobre a alfabetização de crianças, né, de estudantes com necessidades educacionais específicas, né, logo pensamos quem são estes estudantes, né? E aí, assim como caminha, né, as legislações, alguns documentos internacionais também que hoje influenciam o processo de educação no país, hoje a gente já busca uma educação, né, e a gente vem nessa luta, uma educação inclusiva, né, uma educação especial, uma perspectiva de educação inclusiva, né. Então, quem são esses estudantes hoje, né? São todos os nossos estudantes que tenham alguma dificuldade, né, que necessitam de um olhar, de uma ação para romper as barreiras da aprendizagem. E, claro, a gente sempre tem que partir e pensar do estudante enquanto sujeito, né, e que essa aprendizagem vai se dar a partir da sua especificidade, da sua trajetória, mas a gente sempre pensa no estudante enquanto um sujeito protagonista, né, da sua história, seja no ambiente da escola ou nos demais ambientes da sociedade. Então, Lili, para a gente já ir encaminhando a nossa conversa, eu gostaria que tu abordasse para nós quem são esses estudantes com necessidades educacionais específicas que nós vamos estar hoje conversando. Então, Manu, logo quando a gente pensa, né, em necessidades educacionais específicas, sempre vem, normalmente, né, vem à nossa cabeça que os estudantes com necessidades educacionais específicas são somente aqueles estudantes que são o público-alvo da educação especial, né, que são os estudantes com deficiência, os estudantes com transtornos e os estudantes com altas habilidades ou superdotação. Então, a nossa visão, normalmente, né, vai diretamente para o público-alvo da educação especial. Mas a gente tem, aqui ainda no nosso município, a gente tem uma resolução, né, do Conselho Municipal de Educação, em que ele amplia esse público da educação especial, dizendo que os alunos com transtorno de aprendizagem, com dislexia, com TDAH, com qualquer dificuldade que interfira nesse processo, venha a ser o alvo da educação especial. E, pensando dessa forma, a gente começa a caminhar numa perspectiva de educação inclusiva, não só para o público-alvo da educação especial, mas para todos os estudantes e pessoas envolvidas neste processo, né? Então, a necessidade educacional específica, ela pode ter duas origens, né? Ela pode ter a origem orgânica, que daí é essa origem aqui que a gente conhece, né, da deficiência, da síndrome, dos transtornos, né, por algum fato, e aí as causas são inúmeras, ou ela pode ser uma necessidade educacional específica psicossocial, né, que ela seja oriunda de um trauma emocional, de um trauma físico, né, por exemplo, a criança que passa por uma separação dos pais, né, ela acaba ficando, muitas vezes, abalada emocionalmente e, consequentemente, isso afeta na questão da aprendizagem. Momentaneamente, esta criança precisa de adaptação. Ela precisa ter esse olhar, né, para que de uma necessidade educacional específica, porque ele não tem cabeça, ele não tem uma organização emocional para dar conta do processo de aprendizagem da forma que ele daria normalmente, né? E os acidentes físicos, traumas, a gente fala em questão de um acidente, a criança quebra um braço, de que forma a gente vai adaptar para ele poder ter um material... São transitórias, mas precisa ter esse olhar. Exatamente, a gente precisa estar sempre atenta. Então, essas necessidades educacionais específicas, elas não estão presentes somente em quem é público-alvo da educação especial. Então, e todo aquele que necessita desse outro olhar mais atento para conseguir um acesso, que aí é que a gente também discute muito, né, Lili, a questão do acesso à escola. Ok, legalmente todos têm acesso à escola e a permanência. Então, essas estratégias, né, e esse olhar para o todo, pensando em todos os estudantes, na sua singularidade, a gente consegue buscar estratégias para que se mantenha, né, e oferecer recursos
para que essa criança tenha permanência e êxito no processo escolar, né? Exatamente. Na verdade, né, Manu, é aquilo que a gente sempre diz, né? A adaptação curricular é um direito de todos, né? De todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, independente da necessidade que se tenha, seja orgânica, psicossocial, ela é, sim, uma necessidade de direito que aquele sujeito tem. Exato. Lili, e quando a gente fala em alfabetização, por muitas vezes, né, e é uma temática que nesse momento causa muito anseio, né, nos familiares, nos psicopedagogos, nos professores, né, no ensino, nessa questão do ensino remoto, aquelas crianças que não têm aquele ensino remoto tão intenso, mas está no processo de alfabetização, e muitas são as preocupações, as angústias, né, que permeiam esse processo. Mas a gente sabe que não é simplesmente de um dia para o outro a gente colocar as crianças sentadinhas e sistematizar o processo de alfabetização através da leitura e da escrita, né? Bom, hoje, 29 de junho, vamos começar a alfabetizar a Maria, sentá-la e começar a querer que ela dê um bom retorno, né? Então, eu gostaria que tu colocasse para nós algumas habilidades que são que antecedem esse processo da alfabetização e que, por vezes, quando a criança vai apresentar alguma dificuldade, desde lá de bebezinhos, ele já vem apresentando algumas características, né, sinalizando, né, alguma defasagem. Então, eu gostaria que tu conversasse conosco agora sobre essas habilidades antecessoras da alfabetização. Manu, é bem complicado, né? Esse momento em que a gente vive, em que a gente vinha com um discurso de tirar as crianças da frente do computador, Exato. Né? Voltar a dar vida, né, para essas crianças correr na frente de casa, brincar com bola, andar de bicicleta, aquelas coisas que nós fazíamos na nossa infância. E atualmente a gente vem nessa contradição da educação, onde a gente passa, por vezes, as crianças passam 2, 3 horas em frente a um computador recebendo os comandos, né, do professor. Não julgo certo nem errado, porque, na verdade, esse é um momento em que a gente não tem o que se fazer, e as coisas vão caminhando conforme, né? São tentativas, né? Exato, né? A situação vai acontecendo. Prioridade realmente é a vida, né? A vida de todos. Então, o ensino remoto, neste momento, foi a melhor estratégia para alguns casos, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque para a gente pensar num processo de alfabetização, a gente tem que pensar no desenvolvimento típico, né? Em primeiro momento, pensar que a criança ela tem marcos do desenvolvimento a cumprir. Né? Então, às vezes, a gente está lá na educação infantil realizando atividades que vão refletir lá no processo de alfabetização quando a criança ingressar no ensino fundamental. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar numa criança, né, é a questão do desenvolvimento. Então, essa criança, esse estudante, né, ele tá, eu falo criança porque é o público que eu mais trabalho, né, mas é para o adulto, é para o adolescente, é para qualquer pessoa, na verdade, né. Sim. Essa pessoa, público-alvo da educação especial, a primeira coisa que a gente necessita fazer é uma avaliação e entender em que nível de desenvolvimento essa criança está. Por quê? Né? Vou te dar um exemplo do que às vezes costuma acontecer. A gente vai lá no primeiro ano, eu fui professora bastante tempo de primeiro e segundo, né? A gente chega lá no primeiro ano, e aí vou dar o exemplo do meu chão de trabalho, que é o transtorno espectro autista, e temos uma criança que anda o tempo inteiro dentro da sala de aula, que não tem manejo para sentar, que não consegue se organizar. E nós, enquanto professores, queremos que esta criança tenha foco para desenvolver uma atividade em folha, que ela copie algumas coisas do quadro, e não percebemos que, por momento, a criança não faz um contato visual, a criança não compartilha uma atenção, que são habilidades que são desenvolvidas numa criança com desenvolvimento típico por volta dos 3, 4 meses. Então,
Quando a gente pensa no processo de alfabetização, a gente tem que entender que lá com 6 meses do bebê, 5 meses, ele começa a fazer seus balbucios funcionais, que é fazer o mamã para mamãe, né? O papapá, ou para o papai. O papai sempre fala que é papai, mas é a papapa, né? Que eles querem. Então, eles começam já. E a questão fonêmica, o P e o M. É a questão fonológica, P e M, não é o papai primeiro, né? É, isso aí. Então, a gente começa a entender que, por vezes, o estudante que está ali na nossa sala de aula, com uma idade cronológica de 6 anos, em alguns aspectos, por exemplo, como o contato visual ou atenção compartilhada, ele tem idade de desenvolvimento de 4, 5 meses. Né? Então, a primeira coisa para a gente iniciar um processo de alfabetização é entender que idade de desenvolvimento esse sujeito se encontra, tá? E aí, então, a gente correr atrás dessas habilidades que ficaram faltantes, e aí a gente entra com o atendimento educacional especializado, que vai fazer, né, esse processo de buscar e desenvolver essas atividades para que ele consiga responder lá na sala de aula, né? E aí também temos, né, Manu, questões básicas de dentro para o transtorno do espectro autista, que vem a ser pré-requisito, né, a ser habilidades antecessoras, né, que é a questão da atenção compartilhada, né, uma criança que não compartilha atenção, ela não vai ter a possibilidade de copiar do quadro, por exemplo, ou de prestar atenção no que a prof falou e executar na sua folha, na mesinha dele, né? Ele não vai ter condições de sentar e esperar, de olhar, ou prestar atenção, esperar o comando e executar, porque ele não compartilha atenção. A atenção dele é voltada para uma situação, uma coisa só. Por exemplo, né? E aí tem inúmeros, uma roda, um ventilador, o carrinho, o bonequinho, enfim. Depois, acredito que tenha mais alguns itens assim para se falar, tá? E um deles é a questão da consciência corporal, Manu, que eu acho que é muito importante, né? E aí a gente vê, por vezes, assim, que o trabalho, o que é fundamental, o trabalho da educação infantil, né? Porque se a criança não tem uma consciência corporal, uma lateralidade bem desenvolvida, um tônus bem desenvolvido, com uma força muscular adequada, ele não segura o lápis futuramente. Se ele não tem uma noção de espaço do seu próprio corpo, né, de entender o espaço que o corpo dele ocupa, ele não vai conseguir se organizar dentro de um espaço de uma folha, de um caderno, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades de consciência corporal para que essa criança consiga realizar essas atividades acadêmicas. Então, eu sempre aposto, Manu, no meu atendimento, seja ele na escola ou na clínica, eu sempre aposto muito no corpo, né? Então, eu trabalho muito com questões corporais, assim, eu desenvolvo muito esta parte psicomotora, né? Gosto bastante de atrelar o meu trabalho com os das terapeutas ocupacionais, que tem uma visão muito boa, né, para estimular a questão sensorial que o transtorno espectro autista tem bastante, né? E também para a gente poder desenvolver essas questões de motricidade fina, que são fundamentais para a alfabetização. Outra questão, Manu, que eu trago também é a questão da imitação, né? A criança precisa saber imitar para fazer, para estar dentro desse processo de alfabetização, para fazer uma cópia, para produzir um fonema. Muitas vezes, o nosso público-alvo da educação especial, eles não falam, né? Funcionalmente, ou eles têm uma fala, por vezes, prejudicada ainda, né? Então, a gente precisa que essa criança aprenda a imitar as questões
motoras, a imitar comportamentos sociais, a imitar os comportamentos fonoarticulatórios para poder fazer a produção do fonema, entender, né? E aí, quando ele vê a prof fazer B, o B com A faz o quê? Né? Não é mais B com A, porque o B com A, né, o nome Exato. é B, né? A letrinha tem um nome e a letrinha tem um som. Então, o nome da letra é B, mas o sonzinho dela é o B. Então, eles precisam ter essa cópia, ter essa imitação desses comportamentos para poder desenvolver todas as questões da alfabetização. Logo a isso, vem linguagem receptiva e linguagem expressiva, né? A linguagem receptiva, e aí eu vou trazer o exemplo da minha filhota, né? Que ela tem disartria em função da paralisia, então ela tem muita dificuldade de produzir o fonema, né, fazer a articulação, porque a fala é muito mais motora, né, de produzir a articulação para fazer a produção do fonema, e ela entende tudo. Ela tem uma linguagem receptiva completamente preservada. Na semana passada, eu levei ela na pediatra e contei que ela assiste uns desenhos da Mileninha, que ela gosta, a Mileninha é uma youtuber, né? E aí ela assiste, e aí por horas ela diz, ela conversa comigo, me olha e faz mamã, né? Enrolando a linguinha ali. E aí eu digo para ela, filha, a Mileninha tá brincando, e ela olha para mim, não, porque realmente ela não estava brincando, ela estava brigando. Aí eu digo, mãe se enganou. Aí ela bota a mão na cabeça e faz assim. Aí ela diz, aí eu digo, ela estava brigando com a amiguinha? Então, a linguagem receptiva, a minha filha produz assim, é o não, o mamã, mano, é isso que ela consegue se comunicar, né? O resto ainda estamos no processo. Mas ela entende muito bem tudo e produz. E a questão da linguagem expressiva, a gente precisa que esse estudante, ele tenha a capacidade de se expressar, né? E a primeira habilidade da expressão que a criança faz é a comunicação através do choro, através do balbucio, através de quando eles começam a ter os primeiros fonemas, né? Até chegar nas palavras, nas frases, o apontar, né? É uma habilidade completamente essencial que a criança saiba apontar para o que ela quer e dizer, né, aquilo. E quando ela aponta, ela está compartilhando a atenção, né? E aí, então, para chegar a produzir as palavras, né, e frases, e saber dizer sim ou não, quero ou não quero, gosto ou não gosto, que é a principal, né, situação da linguagem expressiva para um pré-requisito de alfabetização. E depois, Manu, a gente entra nas questões das habilidades pré-acadêmicas, que daí a gente já conhece, né? São as habilidades de coordenação visomotora, as habilidades de pinça, as habilidades de produção, de pareamento, de associar as coisas, entender que uma coisa completa a outra, né? Aí pegar o lápis, a gente sabe que tem muitas crianças, né, que tem a questão da resistência do uso do lápis, da caneta, é um processo, principalmente com crianças do transtorno espectro autista, né? É um processo muito grande para a gente chegar a fazer com que essa criança pegue um lápis e dê função a esse lápis. E normalmente eles não gostam disso, tem questões que, né, envolvem, mas também porque eles não veem função nesse processo de leitura e escrita, né, de alfabetização. Exato, porque o aprender a ler e escrever, ele não é um processo passivo, né? Então, um processo ativo e imediato, e eles precisam compreender a função social da escrita para ter esse interesse, né? Então, é todo um processo minucioso, né? E com muitos detalhes que não adianta a gente tentar pular etapas. Eu sempre falo, né? A gente não consegue pular etapas. Então, se uma atenção compartilhada, não vai adiantar a gente... E aí fazer uma criança sofrer, né? Ficar dentro de uma sala e tentar fazer com que essa criança fique sentada e tente fazer com que essa criança copie e pegue um lápis.
é judiar, vamos dizer assim, para uma criança, porque ele ainda não tem o desenvolvimento necessário, né, os pré-requisitos para dar continuidade a esse processo. E, na verdade, Manu, nós, enquanto professores na sala de aula, claro que a gente demora um longo tempo a perceber isso, porque normalmente a criança que chega, ela sempre chega com essas habilidades adquiridas e com, claro, tem alguma coisinha ou outra ali que não dá conta ainda, mas ele já tem todas essas habilidades. E aí o nosso estudante público-alvo da educação especial, ele acaba não tendo, né? Então, a gente, enquanto professor, não, isso é novo na sala de aula. E aí entra o papel do professor do AEE, né? Do AEE, exato. Dá esse suporte tanto na estimulação quanto na adaptação para as atividades que ele dê conta dentro do espaço da sala regular, né? Então, é esse o papel que o nosso professor ali, que a gente tem que desenvolver nesse processo. Eu sempre gosto de me colocar no processo, né? Porque atualmente eu não estou atuando como professora de sala de recursos, né? Mas estou no núcleo, mas voltarei para a sala de aula e a gente tem que estar sempre dentro e junto, porque quando a gente cria elos, né, do trabalho, quando a gente mostra para o nosso colega que ele pode confiar, que ele pode contar com a gente, e a gente tem empatia pelo outro, né, eu sempre, tu sabes, me conheces, eu trabalho muito nessa palavra da empatia, de se colocar no lugar das pessoas, né, e nem sempre aquele meu colega lá da sala regular que me disse não, ele está dizendo não com o coração, muitas vezes ele está me dizendo não por uma resistência de não saber como fazer. Não saber e colocar, né? Bom, assumir eu não sei. E que faz parte, né, da nossa formação, da nossa caminhada enquanto professores, porque cada ano a gente tem uma turma, as crianças são completamente diferentes, mesmo que a gente tenha na mesma turma, com 6 anos, 2 crianças dentro do espectro autista, vai ser diferente. Sim. E a gente precisa também trabalhar com empatia, né, Lili? E evitar os pré-julgamentos, né? Seja dos professores, dos familiares, né? Ah, porque a criança é mimada. Não, uma criança com 6 anos, que não tem as habilidades todas desenvolvidas, os pré-requisitos para a alfabetização, vai muito além do ser uma criança super protegida e mimada, né? E a questão, lá na escola, a questão da parceria, né? Que é uma engrenagem. Eu sempre falo que é uma engrenagem. O professor da sala regular, o professor do atendimento educacional especializado, a coordenação, a orientação. Então, o estudante é de todos, né? O estudante é da escola, não é do professor do AE, não é do professor da sala regular, é da escola. Manu, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque quando eu trabalhei como coordenadora, e eu tive muito mais condições de ajudar os professores, porque como eu já tinha, né, toda a questão da educação especial, né, das adaptações, dos estudos mais na área, né, do público-alvo, eu tinha condições de ajudá-los nas adaptações, né? Então, eu estava mais próxima dos professores. Então, como a gente vem discutindo isso muito, né, do papel transitório que hoje o profissional da sala de recursos tem, né, dele estar mais junto com o professor, dele estar mais ali mostrando, né, dentro da sala de aula, dando suporte, né, dando a segurança, que por vezes o professor tem um planejamento, né, e busca, né, e pode até estar pensando em ter uma determinada ação, só que com o suporte do especialista, que é o professor do atendimento educacional especializado, esse professor do AE consegue passar uma segurança para o professor da sala regular. E juntos a gente vai buscando o melhor para os nossos estudantes, né? Porque receita ninguém tem, né? Se fosse igual alfabetizar, sei lá, o menino autista João e a menina com paralisia cerebral Bruna, se fosse igual alfabetizar eles os dois, a gente estava muito bem, né? Se tivéssemos um caderno de receitas, criança com síndrome de Down, a criança com espectro é tal, aí seria... Não seria emocionante e instigante como é o nosso trabalho. Na verdade, Manu, eu falo muito isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que se permitir aprender.
com eles. Porque, na verdade, as teorias a gente pode saber todas, né? Não vamos nunca saber todas, na verdade, a gente está sempre buscando. Mas a gente pode saber uma grande parte das teorias, mas saber ali a teoria daquele sujeito, de como ele funciona, do que ele gosta, da forma como ele se comunica, a gente só sabe conhecendo. E eu sempre digo que eu gosto de usar o termo afetar também, né? Afetem-se por este estudante. Se vocês se permitirem afetar, os caminhos vão se abrindo devagar, porque o processo deles é diferente de uma criança neurotípica. A criança neurotípica vai demorar, né, às vezes 6 meses, 4 meses para estar lendo, para estar num processo de alfabetização muito rápido e intenso, enquanto o nosso público-alvo da educação especial às vezes demora 2, 3 anos para conseguir consolidar o processo de alfabetização, né? Exato. E que é esse ir e vir também, né, Lili? Quando a gente fala ali na parceria da escola, nas adaptações, né, por vezes a gente orienta um professor da sala regular e que numa semana dá certo uma determinada adaptação, um determinado material, e na outra semana para a mesma criança não dá mais certo. Então, é esse ir e vir para a gente conseguir ir avançando. Isso então, mesmo, a gente fala, tu fala e os filmezinhos vão passando, né? Aí a gente vai lembrando das nossas vivências. Lili, então tu destaca ali, né, como as habilidades antecessoras, né? A imitação, né, o contato visual, né, que são alguns pré-requisitos, né? Isso, os aspectos psicomotores bem importantes. Né, exato, dos psicomotores, a importância da educação infantil, e lembrar que com 6 anos ainda precisa trabalhar o corpo. Muito, com 20 anos, né? Com 20 anos a gente precisa continuar trabalhando o nosso corpo, porque o nosso corpo, se a gente parar para pensar a partir do viés da neurociência, Manu, a gente sabe que o nosso corpo é química, e o nosso corpo produz os hormônios a partir dos movimentos e da qualidade de vida que a gente dá para ele. Então, se nós não continuarmos trabalhando o nosso corpo ao longo da vida, a produção de hormônios essenciais, né, como os hormônios do prazer, né, ocitocina, dopamina, tudo isso vai caindo e começa aquelas confusões. Aí vem as depressões na adolescência, né, vem os comportamentos impulsivos. Então, o corpo é para sempre, né? A gente relembrando, né, que o corpo não pode ser tolhido ali, né? Aprender aquela criança com 6 anos, 5, né? Como diz a nossa amiga Ana Lopresti. Exato, né? E tentar e reprimir esse corpo, né? E que por muitas vezes acaba aquele comportamento inadequado socialmente, né? Porque a criança não cabe dentro dela, né? Porque ela ainda tem a fase, né, de se exercitar, de brincar, de movimento, e que a aprendizagem se dá através do movimento também. Não precisa a criança estar sentada para aprender. E muito mais se dá nesse movimento do que no estático, né? Eu sou uma que vivo batendo perninhas, né? Como vocês sabem, eu tô sempre muito ansiosa, sou muito agitada, então eu tô sempre batendo perninha. E não quero dizer que eu não esteja prestando atenção ou que eu não esteja executando o meu trabalho como tem que ser, né? Exato. Então, e após algumas habilidades antecessoras, vamos entrar um pouquinho nas habilidades da aprendizagem, né? Como que se dá, a partir no desenvolvimento humano infantil, essas habilidades de aprendizagem, né? Que vão também antecedendo as habilidades da alfabetização. Então, a gente sabe, Manu, que a aprendizagem, ela tem algumas habilidades que estão ali para serem desenvolvidas, né? E dentro dessas habilidades, a gente tem habilidades cognitivas, habilidades neuropsicomotoras, habilidades psicossociais e habilidades de funções executivas, né? A gente sabe que dentro das funções cognitivas, nós temos a linguagem, a atenção, percepção, a memória, o pensamento, que são as habilidades que consolidam esse processo, né, de alfabetização. O processo de alfabetização é um processo de qualquer aprendizagem, né? A gente
se expressa, a gente tem atenção, a gente percebe, a gente raciocina e a nossa memória de longo prazo vai lá e consolida. E aí a gente aprendeu. Então, esse é o processo, né, que a aprendizagem ocorre. E aí, nós temos, né, o que vem sendo estudado agora bastante, com bastante intensidade, e até tem muitas pesquisas, muita bibliografia, que são as funções executivas na educação, né? O que essas funções executivas, elas vêm nos dizer para este processo? Então, eu trouxe algumas aqui para falar que tem maior ligação com as pessoas público-alvo da educação especial, né? Então, as funções executivas, elas estão muito ligadas, né, ao planejamento de ações e concluir esse planejamento e essa atividade que se organizou, né? Então, uma das funções executivas que a gente tem bastante função, né, no nosso corpo, é a questão do planejamento. É bom, importante sempre lembrar que as funções executivas, elas começam a se consolidar, se desenvolver na criança a partir, mais ou menos, dos 6 anos, que elas começam a ganhar uma maturação, né? Vamos dizer assim. Então, a partir ali dos 6 anos, começam a desenvolver, mas tem funções executivas que vão ficar se desenvolvendo ao longo da vida, como o controle inibitório, que é o controle das emoções, né? Então, quando a gente pensa no planejamento, o que seria a função executiva do planejamento, né? E aí eu vou dar um exemplo e vou ir casando uma com a outra para a gente entender o que isso implica num processo de alfabetização, principalmente de crianças com TEA, com TOD e com TDAH, né? Com os transtornos, né? Então, o planejamento, vamos pensar, né? A criança está saindo para a escola, aí a mãe começa toda aquela organização. Mochila, o lanche, organiza, e a criança está ali já planejando na cabecinha dele a rotina que ele tem pré-estabelecida, sabendo que ele vai ir caminhando até a escola com a mãe, quando ele chegar lá, ele vai encontrar a professora, vou dar um exemplo, a professora Manu, e os seus coleguinhas. E a sua monitora, vamos dizer, né? Tem a monitora junto. Aí, tudo isso foi planejado para a criança. Por quê? Porque ele já tem aquela rotina pré-estabelecida. Aí, quando chega na escola, aconteceu um problema. A prof. Manu furou o pneu do carro no meio do caminho e não chegou na escola. Aí, começou aquela correria na escola, né? Que a gente conhece bem. Quem vai ficar no lugar? Vamos botar uma substituta, quem que vai, né? Aquela função toda. Nisso, a nossa criança já está aqui. Opa, o que está acontecendo? Algo. Ele não está se organizando naquele espaço porque tem algo diferente, né? E ele não tem uma flexibilidade cognitiva para parar, é outra habilidade, né, de função executiva, para parar, pensar, bom, tá, a prof. Manu não vem hoje, mas vai ficar a prof. Lili, tudo bem, é só um dia. Ele não tem essa flexibilidade, né, cognitiva de fazer uma adaptação. Então, o que acontece? Aí, ele se desorganiza. Por quê? Porque o controle inibitório, que é uma outra habilidade, né, de função executiva, ele também não tem maturação e ele é muito prejudicado nas crianças público-alvo da educação especial. E aí, a criança se desorganiza. Quando ela se desorganiza, ela grita, ela chora, ela, por vezes, né, a gente tem casos de autistas mais severos, autistas mais leves, né? Ele se desorganiza, ele joga, ele bate no colega, ele bate na professora, e aconteceu, né? Tá tudo desorganizado. Quando o controle inibitório, ele não consegue dar conta disso. Pessoal, então nós, depois de um probleminha técnico, né, de internet, estamos voltando. Lili, sim, tu estavas na parte lá da criança que acaba se desestabilizando nesse momento em que o professor, por exemplo, tem um imprevisto e não chega a tempo para pegar a turminha e conduzir até a sala de aula. Tá, então, né? Então, a criança, neste momento, ela tem uma dificuldade, né, de regular
as suas emoções, não tem uma capacidade de flexibilidade cognitiva para conseguir criar uma outra estratégia naquele momento e se reorganizar. E aí o controle inibitório dela, que normalmente, né, nas crianças tem um comprometimento maior, acaba, né, sendo ali infelizmente, né? E aí a criança, ela não consegue se autorregular nem controlar suas emoções. Aí, por vezes, grita, chora, briga, né? Às vezes arranha um colega, machuca a professora que está ali naquele momento, machuca o colega. Se desestabiliza, né? Vamos dizer, né? E aí até consegue se autorregular para se estabilizar. Isso, né? E outra coisa, a tomada de decisão, que é uma das habilidades também, né, das funções executivas, ela também é fragilizada. Então, a criança não consegue parar, se reorganizar, controlar suas emoções e tomar uma decisão adequadamente social para aquele momento, né? Então, as funções das habilidades executivas, elas estão altamente ligadas a esse processo. E, infelizmente, nos nossos estudantes público-alvo da educação especial, elas são muito comprometidas, né? E isso também é um dos pré-requisitos, né? As habilidades antecessoras aos processos de aprendizagem que a gente precisa desenvolver desde sempre, né? Desde que a criança chega na nossa mão, seja na escola, na educação infantil, seja na escola, no ensino fundamental. O que não dá é para a gente pensar assim, bom, ele chegou para mim aqui, ele não senta, ele não olha, ele não copia e pronto, eu não vou fazer mais, porque ele não faz. A professora do ano passado não fez como tinha que fazer. Não, hoje, agora, neste momento, ele está comigo. Ele é de todos da escola. E neste momento, eu vou fazer o meu melhor para dar conta disso. Se não foi desenvolvido anteriormente, eu, enquanto professora, vou dar tudo o que eu posso, juntamente com o profissional de AE e a família, para dar continuidade nesse processo e nesse trabalho, né? Quando tu colocas, Lili, agora, né, o profissional do AE, o professor regular e a família, a importância que é a gente trabalhar nesse tripé, família, escola e os terapeutas também, né? Sim. Porque a gente precisa dessa parceria, é se desarmar contra a escola ou a escola contra o terapeuta. E nesse tripé, nessa engrenagem, buscar o melhor atendimento para a criança. A gente sabe que cada um na sua área, o profissional da escola tem o conhecimento, né, como o agir pedagógico, mas a gente precisa dessa troca. E o terapeuta também precisa dessa orientação para saber como que, né, o resultado do trabalho que ele faz lá na clínica, no consultório, como que está sendo generalizado esse trabalho com a criança lá na escola regular. Então, a importância de a gente trabalhar nesse tripé, na busca sempre do melhor para a criança, e não de pré-julgamentos, né? De se desarmar para buscar o melhor para o estudante. E Manu, eu acho que se tu me permite, né, eu acho que é um bom momento, né, para eu entrar nesse assunto que acabou que eu nem havia pensado em comentar sobre ele, mas eu acho que é importante, né? Tu trouxe ele agora e acho que eu, como família, tenho propriedade de falar, né? Pode falar. Não entendi o que tu tinha falado. Na verdade, Manu, a gente entra sempre num processo de... Quando a gente tem um certo receio, né, de fazer algo, por exemplo, como a gente sempre fala, né, que eu comento muito isso. Assim como a mãe idealiza o filho, né, a prof também idealiza o aluno, né? Então, a mãe idealizou o filho neurotípico. Eu não gosto de usar a palavra perfeito, porque perfeitos todos somos, né? Especiais também todos somos. Mas a mãe idealizou um filho neurotípico. E a prof da sala de aula também idealizou alunos neurotípicos, né? Aí a mãe recebe um filho atípico, independente do que seja. E a prof recebe esse filho desta mãe atípico, né? E aí as duas passam pelo processo de luto, né? Tanto a prof da escola passa, e ela é uma ser humano, e ela tem esse direito de passar, e a família também.
Consequentemente, por vezes, alguns professores que são um pouco mais rígidos no processo de pensar, enfim, né, que têm um pouco menos de capacidade de flexibilidade cognitiva, mesmo sendo adultos, eles acabam sendo resistentes. E aí, num primeiro momento, o embate deles é direto com a família. Exato. Não, porque a mãe não faz o que tem que fazer, porque a gente já disse Focalização, né? fazer, que não sei o quê. E aí, o que a gente faz? Transfere, porque a gente está em luto e a gente transfere. Outras vezes, a gente tem aquela mãe que também está em luto e aí transfere para o professor, que o professor não faz nada, que o professor não gosta do meu filho. Exato. Então, a gente tem esses dois caminhos e que, na verdade, não adianta a gente continuar nesse caminho, né? Então, assim, ó, não vamos chegar em lugar algum, né? Vai ficar nessa focalização e nesse ambiente que não favorece a criança e não favorece o trabalho pedagógico, não favorece a família em ter uma confiança com a escola e com a professora e acaba se perdendo todo um rico trabalho. Exatamente. Então, o que eu posso dizer como família e como professora, né? Como família, eu digo que não é fácil esse caminho, né? Que quando eu recebi a Bruna, eu também não queria uma filha atípica, né? Eu não planejei isso, mas tive que me readaptar, tive que me reorganizar, regular as minhas emoções e partir para o embate. Nesse partir para o embate, Manu, eu tive milhões de portas fechadas e, como eu digo por vezes, socos na cara dos médicos, né? Porque a gente tem alguns médicos que não têm a sensibilidade de conversar com uma família, né? E aí eu não estou julgando nenhum profissional, eu estou relatando a minha realidade. Experiência. Embora eu encontrei médicos maravilhosos, que eu tenho médicos assim que a gente tem o WhatsApp e elas falam comigo sábado, domingo, feriado, madrugada, já passaram comigo no celular cuidando da Bruninha, né? Sim. Mas a gente tem muitas portas fechadas e não sabe a quem recorrer. Aí eu digo para vocês, assim, né? Eu tenho um conhecimento já na área, né? Eu fui, como eu digo, eu fui preparada por Deus para receber a Bruna, né? Porque eu comecei a trabalhar com tudo isso, eu comecei a entender tudo para receber a minha filha. E aí, então, né, eu tive condições de buscar informação. E tive muitos amigos que me ajudaram lá no começo da Bruna, né, com vaquinha, com rifa, para a gente conseguir buscar o tratamento dela e não depender do sistema de saúde, que uma ressonância era daqui a 6 meses, né? Enfim, eu tive muita ajuda, muita estrutura da família, estrutura financeira com apoio dos amigos e uma estrutura de conhecimento que eu busquei. Eu lembro o dia que eu saí, fui na Vanguarda, comprei uma coleção de desenvolvimento e comecei a estudar os marcos para entender aonde a Bruna estava e o que eu tinha que fazer a partir daí. Aí vamos pensar naquela mãezinha que não tem essa estrutura, né? Que não tem convênio, que não tem uma ajuda da família, que não tem uma condição que o salário mal e porcamente dá para a alimentação do dia a dia, que não tem estrutura, que vai lá para marcar o exame foi desmarcado e assim fica nesse processo. E além de toda essa estrutura, né, de depender do Sistema Único de Saúde, tem a questão emocional, que assim como tu tivesse essa impulsividade para ir buscar conhecimento, né, para ajudar, né, para entender o desenvolvimento, né, para conseguir contribuir ali, questionar os profissionais que trabalham com a Bruna. Tem famílias que se fecham, tem mães que se fecham e não conseguem falar. Então, tem essas outras estruturas emocionais também, né? E ainda assim, né, Manu, com tudo isso, eu ainda passei por um processo de depressão, né? Então, mas eu tinha um médico, eu tinha condições de comprar medicação, eu entendo a importância de usar a medicação todos os dias, né? Então, a gente entra em inúmeras situações. Aí, imagina as mães das nossas escolas que, às vezes, não têm todo esse acesso. Exato. Então,
quem somos nós enquanto professores, e aí eu também posso falar desse lugar, para julgar esse outro ser humano, né? Que tem tantas portas fechadas e que não sabe para onde caminhar. Eu tenho, ainda essa semana, conversava com uma mãe da clínica, e a gente conversando sobre as questões dos caminhos para a gente caminhar, literalmente, para se chegar em tudo que uma criança com paralisia cerebral precisa. Ela precisa de um neuroortopedista, ela precisa de um fisioterapeuta, de um neuropediatra, ela precisa de um terapeuta ocupacional, de uma dentista especializada, entende? E tudo são profissionais específicos, né, para cada necessidade. E tudo isso ninguém fala pra gente enquanto família, né, Manu? Eles só nos entregam o nosso filho e dizem, olha, tem isso. E aí é com a gente, né? E que estrutura para isso se tem? Então, trabalhar com a palavra empatia, para mim, é o que vem dando mais certo na minha vida desde que a Bruna entrou nela, né? Me colocar sempre no lugar do outro, entender sempre que o que aconteceu naquele momento. Nem sempre eu consigo, né, Manu? Sou ser humano também. E estou nesse processo, né? Mas eu tento, eu venho praticando isso e tenho visto muito resultado positivo. Então, eu sempre digo, família e escola se unam. É a melhor coisa que existe, é quando a família e a escola se dão as mãos para buscar. A gente tem muito profissional bom dentro das nossas escolas, que às vezes não tem as técnicas necessárias, e aí a gente entra em questão salarial, que não tem condições de investir, os cursos bons são tudo fora, né? Fora, são caros. Do estado, muito caros. Então, assim, ó, às vezes eles têm o coração gigante para ir buscar. E aí eu peço para as famílias, como mãe, que deem esse tempo e deem essa ajuda e esse acolhimento para esse profissional também. É a empatia, Lili, e o acolhimento, né? O acolhimento de ambas, né, as partes, porque quando uma família chega na escola, e por vezes eles vão chegar e vão te falar, né, que estão insatisfeitos, que não estão contentes com o trabalho do professor, mas esse é um primeiro pedido de socorro, muitas vezes, né? Eles chegam lá e começam a expor tudo que sentem, mas que é um pedido de socorro. Então, é essa empatia de conseguir acolher o outro, mesmo quando ele vem agressivo, né? Ele chega na escola uma agressividade, né, e colocando para a coordenação, para toda a gestão, para os professores, e também a família, né, quando a família percebe que o professor, por vezes, está angustiado, ter essa empatia, né, e tentar fazer esse trabalho bem em conjunto mesmo, é a união em prol do desenvolvimento da criança. Isso aí, isso mesmo, Manu. Lili, vamos voltando, né? Porque vamos voltar para as habilidades de aprendizagem, tá? Então, ali tu falaste das questões das funções executivas, né? As habilidades do psicomotoras, cognitivas, psicossociais, tá? Gostaria tu acha importante destacar algo mais nesse processo das habilidades de aprendizagem? Inúmeras coisas, né? Porque dentro de cada itemzinho que eu coloquei, que eu citei, tem várias peculiaridades ali para a gente desenvolver, para a gente trabalhar, formas de fazer, mas aí a gente não tem tempo para isso, né? E que hoje, Lili, a gente vai só deixar quem está nos assistindo, nos acompanhando, instigado, né? Em querer buscar mais, né? Exatamente. E no final a gente passa dicas de alguns livros, de alguns materiais, canais que o pessoal possa ir buscar um pouco de conhecimento, né? E estudar mais. Lili, então estamos chegando nas habilidades da alfabetização agora, né? Envolve a compreensão, né? O vocabulário, a consciência fonológica. A consciência fonológica é outra temática que a gente ficaria conversando 2, 3, 4 horas, né? Então, agora tem algumas habilidades aqui da alfabetização. Então, essas habilidades, assim, da alfabetização, quando a gente pensa nela, ela é a habilidade, né, que devemos desenvolver em qualquer criança, né? Independente dela ser público-alvo da educação especial ou não, né? Que são, como tu bem trouxe, a consciência fonológica é a primeira, né, Manu? A criança nasce e ela já está se comunicando
cantando, ela já está se pronunciando, ela já está fazendo associações auditivas. Lá no útero, na verdade, ela já faz tudo isso, né? Ela já reconhece a voz da mãe, alguns barulhos de algumas músicas, ela reconhece, enfim. Então, a consciência fonológica é o aspecto primordial para a gente poder desenvolver a alfabetização. A gente necessita que a criança tenha uma consciência de rimas, que ela seja capaz de manipular, né, fonemas, sílabas, palavras, e aí a gente vai nessa sequência, né, fonemas, sílabas, palavras, para a produção de frases, para a produção de textos. Isso falando especificamente na consciência fonológica, para a produção da escrita, né? Eu não estou falando na consciência fonológica nas habilidades de desenvolver comunicação, né? E sim para a produção da leitura e da escrita. E aí, a gente sempre tem que lembrar, né, que o alfabeto e os fonemas, eles são o que vão nos fazer, né, o alfabeto ali de A a Z, é o que vai nos fazer produzir palavras e frases. E a capacidade que a criança vai ter de manipular isso, né, de escutar, né, chapéu rima com papel, né, mão rima com mamão. Então, ela entender esses processos, ela começar a fazer essas associações, que são um tipo de pareamento, só que é um pareamento, uma associação, né, na área auditiva, é que vão dar as habilidades, né, as rimas, as aliterações, a consciência fonêmica, a manipulação silábica, vão dar as condições das crianças produzirem as palavras com função e significado. E a importância, Lili, quando a gente vem trazendo a questão da literação, da rima, da consciência fonológica, de pensar na educação infantil, né? Porque não vai ser no primeiro ano que nós vamos chegar. Então, é o repensar uma educação infantil com brincadeiras qualificadas. Vai ter a brincadeira livre. E a importância de que, sim, é importante trabalhar a rima, a literação na educação infantil e que tu não estás antecipando o processo almejando uma alfabetização. Não. Lá nos 3, 4 anos é a fase de ir trabalhando rimas, a literação, muita música, e que é lá nos 4 anos, quando chega nos 6, eles vão estar com a consciência mais desenvolvida, né, com outras habilidades para o processo de alfabetização. E que, por muitas vezes, tem essa discussão na educação infantil, que tudo é o preparar para a alfabetização. E isso a gente tem que desmistificar, porque não... E daí entra também a importância de conhecer o desenvolvimento humano infantil. É que, na verdade, a gente entende... por vezes, né? Eu fui professora de primeiro ano e esses embates sempre aconteceram, né? A educação infantil não preparou, ou a professora da educação reclamando que a prof do primeiro ano quer que prepare. Na verdade, é um preparo, só que é um preparo de desenvolvimento, não é um preparo de sentar escrever as letras, não é um preparo de sentar e de copiar e de produzir folhinha, ou pintar, ou colar papelzinho, não é isso. É o vivenciar através do lúdico, é o oportunizar experiências que vão contribuir para o desenvolvimento infantil, e que não é automático, mas vamos pegar uma criança que vem com o meu desenvolvimento, tá? Típico. Tu vem brincando, desde pequenininho, tu vem estimulando com historinhas, com música, com desenhos, então tu vem trabalhando atividades que são de acordo com a faixa etária. Quando a criança chega, aí tu vem trabalhando, né, e vem com música, e com histórias, e vem trabalhando. A criança, quando chega nos 4, 5 anos, aí já a gente começa a ver no desenho, começa a ter a figura humana, ela começa a representar no grafismo infantil. Do grafismo, eles começam a querer representar algumas letras.
e que vem vindo o desenvolvimento e que faz parte do desenvolvimento. A gente não quer jamais antecipar etapas. Então, entra a questão também da importância de conhecer o desenvolvimento infantil, para a gente não vou estar preparando com 4 anos ao trabalhar a rima. Sim, tu sabes, Manu, que eu vou dar um exemplo de uma brincadeira, né? A gente fazia muito aquela brincadeira, lá vai a bola girando na roda, sabe? Passar e adiante, sempre. E aí eu quero trabalhar uma brincadeira dessas, trabalhando a rima, né? Então eu falo uma palavra, jogo a bola, e o meu colega pega a bola e fala uma palavra que rima com a minha. Aí, se eles estão começando esse processo lá com os 4 aninhos, eu posso ter várias imagens no chão, né, das palavras que rimaram. E aí ele pega a bola e olha a imagem para me dar a resposta. É uma brincadeira, eu estou trabalhando o corpo, eu estou desenvolvendo tudo que a educação infantil prevê, né, assegurando tudo que ela prevê para esse estudante e trabalhando isso que também é previsível para a educação infantil, que é a consciência fonológica, né? E vou te dar o exemplo do meu filho, Dudu, que eu lembro assim, né, que ele começou a ler por volta dos 4 anos e meio. E na escola um dia e a prof disse assim, na escolinha, né? Na escola de educação infantil. E a prof disse para mim assim, tu já viu que ele tá lendo? E eu disse, ele lendo? Não. E ela disse, tu não tá ensinando em casa? Eu disse, claro que não ensino. Bem capaz que eu ia fazer isso. Aí, cheguei em casa como uma boa mãe, né? Porque a gente tem que entender que papéis são papéis. Em casa, eu sou mãe, tudo que tinha na frente, comecei, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui. E ele foi lendo. E eu disse, gente, ele tá lendo. Aí tá. Fiquei impressionada como que ele leu assim, né? Me lembro no primeiro dia do pacto que eu fiz, né? O curso do PNAE, que a Leisa era a minha supervisora ali da turma. E ela comentando sobre os processos de alfabetização que a gente vai fazendo sem se dar conta. E eu fazia muito isso com ele. Filho, vamos fazer a lista do supermercado? O que a gente precisa comprar? Eu ia escrevendo, ele me dizendo, mas ele estava vendo eu escrever. Uma receita de bolo, a gente media, fazia várias coisas assim juntas. Lia, ele vivia com o livro na mão e ele lia aqueles livros dele, né? As imagens, ele estava lendo, produzindo uma leitura. E aí a Leisa falou naquele dia, eu disse, nossa, olha aí, eu alfabetizei realmente meu filho sem me dar conta, né? Eu e a escola junto, porque a escola também trabalhava esse tipo de coisa. Então, o quanto isso é rico, não que eu queira que as crianças se alfabetizem com 4 anos e meio, nem pensar. Elas têm que se alfabetizar quando o cérebro tiver, né, a maturidade adequada a esse processo. Mas que seja sim trabalhado lá na educação infantil essas questões que são tão importantes para o desenvolvimento e a consolidação do processo de alfabetização, né? Não sei se tu queres colocar alguma coisa, eu posso seguir? Pode seguir, Li. Outra questão que eu trouxe, Manu, também, que eu já falei, mas que eu vou enfatizar um pouquinho, é a questão da consciência corporal e espacial para a gente se alfabetizar. Olha como a gente, às vezes, né, lá no processo de alfabetização, a criança chega, não consegue se entender naquele espaço. Eu não estou falando só do espaço do caderno, eu estou falando de um espaço de organização, de guardar as coisinhas na mochila, de levantar, organizar o seu material, de fazer uma brincadeira. Às vezes a gente vai para o pátio fazer uma brincadeira corporal, onde a criança tem que, né, andar na corda, pular, abrindo e fechando a perninha no bambolê, e eles não conseguem dar conta disso. Por quê? É um pré-requisito de habilidade alfabetizadora? Sim, é um pré-requisito. É uma habilidade antecessora que ele precisa ter? Sim, porque quando ele tiver todas essas questões corporais, né, de forma consolidada, bem trabalhada, e não precisa estar consolidado com 6 anos, porque eu até hoje tenho dificuldade de pular corda sozinha, né? Então não precisa se consolidar tudo, né? Mas se estiverem estando bem trabalhadas, a criança vai desenvolver esses processos da escolarização de uma forma muito mais tranquila, né? Então, pular, saltar, o equilíbrio, a lateralidade, tudo isso são coisas que a gente precisa desenvolver. E outra questão que eu acho bem importante é a questão do número, né? A construção, né, do sistema
de numeração decimal. E como é esse processo? Ele está dentro da alfabetização, né? Porque o processo do ciclo de alfabetização é a leitura, a escrita, a interpretação e compreensão, e dar conta, né, dos números, algarismos e as 4 operações. E aí a gente tem que pensar, né, que a criança tem que ter a capacidade de entender que ela tem os algarismos, né, de 0 a 9, e que, assim como o alfabeto, ela tem aquelas letras e com ela produz qualquer palavra, dependendo do lugar, né, que aquela letrinha é colocada, o número também, de 0 a 9, é como se fosse o nosso alfabeto, são os algarismos. E aí, com esses algarismos, eu vou produzir qualquer outro número, né? Dependendo do valor posicional que este algarismo estiver colocado. E aí eu aprendo, assim como eu manipulo letras e fonemas, sílabas e palavras, eu aprendo a manipular algarismos, números, quantidades, soma, subtração, divisão e multiplicação. Né? Então, eu acredito que isso é muito a base de habilidades para a alfabetização, né? E aí a gente vem com todas as adaptações curriculares necessárias para o público-alvo da educação especial e para qualquer estudante que tenha uma necessidade educacional específica. E aí, sempre lembrando de tudo aquilo que já foi falado, de todas as habilidades, né? Lili, eu gostaria agora de colocasse, né, alguma indicação de algum livro, né, que seja importante para quem tem interesse, seja família ou profissional da escola, algum livro que tu indiques. Manu, eu gosto muito, quando eu fiz toda a minha formação para a TEA, eu tive aula com a professora e doutora Vera Julin, tá? Uhum. Ela é da Suécia, e ela é uma brasileira, só que ela vive na Suécia há muitos anos, tá? Quando ela foi para a Suécia, ela já era professora. Lá, a Vera Julin foi desafiada, né, com uma turma de 8 autistas que ela tinha que alfabetizar. E aí ela contava no curso, muito divertida, ela é uma querida, assim, né, bem picorruchinha, muito divertida, que ela tive aula com ela na Pandora, que foi na Pandora, né? Foi, isso. E aí ela tinha uma mesa em U, assim, que eles ficavam todos sentadinhos e ela no meio. E ela disse que ela não sabia o que fazer, mas ela começou a tentar. Ela disse que tudo que, né, que até ela começar a fazer os estudos específicos, enfim. Começou a estudar e a fazer as tentativas dela. E aí ela produziu um livro, né, que ela fala sobre a alfabetização de pessoas com transtorno de espectro autista. E eu vou deixar... Depois, só para deixar aqui para o pessoal, eu vou colocar na página do AE, aqui no Face, o link com o material dela e do livro, tá? Que aí o pessoal pode ver a capa, tudo, né? O nome do livro, para que se quiser adquirir. Tá. Então, Manu, na verdade, a Vera Julin é o meu chão para alfabetização, assim, com crianças com necessidades educacionais específicas. E eu sempre costumo dizer que o método que a gente utiliza, essas formas, essas adaptações, essas estruturações que a gente utiliza para as crianças, né, que têm transtorno de espectro autista, elas funcionam para todos. Né? Todo mundo consegue entender, se organizar e executar as atividades que são adaptadas para eles, né? Então, eu uso muito ela. Tem a doutora também, a Deise Serra, né? Que é, se não me engano, é de São Paulo. Eu fiz um curso, 2 cursos com ela. E ela também traz um material bem rico sobre alfabetização de crianças com espectro autista, que também funcionam, né, para qualquer criança com deficiência intelectual. Por quê? Porque tudo que é direcionado para o transtorno espectro autista, ele faz uma estruturação do pensamento, né, então, independente da abordagem, né, eu costumo dizer que o TEACH, ele é mais estruturado, mas a gente também usa estrutura dentro do ABA, né, a gente também, quando está ali, ainda hoje eu li uma publicação no Instagram,
Instagram que dizia assim, né? Denver ou ABA, qual é o melhor? Estruturado ou naturalista? E aí eu disse, nossa, eu não acredito que eles estão pensando qual é o melhor. Para mim, os dois são bons. Eu uso os dois. Aí eu segui lendo e dizia, né, use os dois. Então, eu estou né, porque, na verdade, realmente é isso. A gente tem que estruturar, mas também partir do desenvolvimento típico e do interesse da criança para desenvolver o que a gente precisa. Então, eu costumo usar essas duas autoras, né, para o que eu trabalhei, assim, sobre alfabetização. E cursos, né, Manu, eu utilizei bastante os cursos da Pandorga, tá? Eu fiz toda a minha formação eu tenho um curso que é de qualificação em autismo, que ele foi durante 2 anos o curso, foi o primeiro curso que eles deram, assim, grande, né, qualificação, e gosto muito, né, e vou indicar, porque tu sabes que eu sou apaixonada pelo método fônico, método das boquinhas, né? Sim. Método das boquinhas, ele vem do método fonoarticulatório, mas ele é feito para psicopedagogos e professores, né? Então, é uma linguagem mais acessível para nós, né? Que não tem muita linguagem técnica da fonoaudiologia e que nos dá um chão para a alfabetização de qualquer criança. A gente faz uma criança mudar de nível alfabético, né? De silábico para silábico alfabético em 2, 3 semanas. Uma criança neurotípica, né? A criança atípica, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas é sucesso. Eu uso bastante na clínica e funciona muito bem, assim. Então, é mais ou menos nisso, assim, que eu venho me embasando. E o ABA, né, Manu? Que tu sabes que eu sou uma apaixonada, né? Que é a abordagem principal. E eu tô fazendo a especialização, né, com a Michele, né, Agora esqueci o nome, me deu um branco. Não, Academia do Autismo é do Fábio, que eu também gosto e sigo ele bastante. O dela é IEAC. Instituto de Educação de Análise do Comportamento. Isso aí. Então, a Michele, eu gosto bastante da Michele. O Fábio, ele é psicólogo, né? Então, a linguagem dele é um pouquinho mais pro lado, né, do psicólogo. A Michele é pedagoga, então ela fala como a gente, assim, da escola mesmo. Vem o chão da escola, né? Eu sou muito fã dela, adoro. Lili, queres colocar algo mais referente ao processo de alfabetização neste momento? Manu, eu acredito que para o que a gente está, né, abordando aqui numa live é o que é possível ser falado, né? Porque, na verdade, o que vem ali nas entrelinhas de tudo isso que foi dito são estratégias, são manejos, e que, na verdade, aqui fica muito difícil da gente, né, abordar. Mas eu sempre gosto de lembrar, né, a idade do desenvolvimento é primordial, né? E sabendo a idade do desenvolvimento, eu vou entender as habilidades antecessoras e vou saber o que eu tenho que fazer. Então, a gente precisa estudar desenvolvimento humano muito para entender e conseguir fazer as adaptações necessárias para o nosso estudante, seja em qual nível ele esteja, porque às vezes a gente pega estudantes no 7º ano que ainda não estão alfabetizados, né? E aí o professor do 7º ano se pergunta, e o que eu faço? Alfabetiza. Infelizmente, hoje a adaptação curricular a gente tem que caminhar em todas as áreas, né? E aí, alfabetizando dentro da temática da geografia, ciências, né? Dentro do conteúdo que ele estiver trabalhando, a gente vai adaptar para ir trabalhando o processo de alfabetização. Exatamente. Contexto. Exato. Lili, então eu quero te agradecer, tá? Pela parceria, né? Por estar conosco hoje, enriquecendo nessa live, com teu conhecimento, com as tuas contribuições, tá? Eu te agradeço, ainda mais no feriado, né? Pois é. Mas tá bom, tá bom. Tá. Muito obrigada.
E eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que agora tem o canal no YouTube, que é onde a gente vai disponibilizar nossas lives também, tá? E essas dicas de livros, de cursos que tu trouxeste para nós, eu vou disponibilizar na página do AE, tá? Que é o Prof. Manu Fuentes, que aí o pessoal que tiver interesse vai ali e pesquisa. Tá. Então, Manu, eu queria aproveitar, se tu me permites, né? E colocar que nós, eu e a minha colega de trabalho, tanto no núcleo quanto aqui na clínica, Ana, né? Estaremos agora essa semana divulgando o nosso curso, que nós vamos fazer um curso sobre alfabetização de estudantes, né, com necessidades educacionais específicas, público-alvo da educação especial, então é para estudantes com transtornos, com deficiências, com síndromes, e a gente vai estar trazendo estratégias de adaptações curriculares, acadêmicas e de manejo de comportamento neste curso, tá? Então, durante essa semana, a gente vai começar a divulgação do curso para trazer um pouquinho da nossa experiência, né, e repassar esse conhecimento de cursos que a gente fez, né, e fora daqui, está trazendo para cá, né? Agora, por último, nós fomos eu e ela no PECS, ficamos um fim de semana intenso de curso e de aprendizado, que saímos com dor de cabeça de tanta coisa, né? Então, só para deixar para vocês, né, que vamos ter esse curso. Então, essa semana ele já vai começar a ser divulgado. E não sei se tu queres que eu já me despeça. Lili, eu quero colocar que a primeira parte da live que cortou vai ficar disponível também, tá? E te pedir desculpas pelos atropelos, é que é tanta ansiedade no falar, que aí tu estás falando e eu vou falando junto, sabe? Vou te cortando, né? E, Lili, eu acho, muito obrigada, tá? Mas tu passa também, né, compartilha conosco a divulgação do curso, que a gente vai estar colocando lá na nossa página também, a divulgação do curso sobre alfabetização, tá bem? Tá. E eu gostaria, Manu, de te agradecer pela oportunidade, né? E também, né, Deus o livre se a gente não manda beijo, né, para nossas colegas. Exato! Porque eu fico cobrando vocês quando vocês vão, né, que eu quero beijo. Então, vou mandar um beijinho lá para minhas colegas do núcleo, né, que a gente trabalha juntas. Um beijo duplo para Ana, porque vou mandar para minhas colegas aqui da clínica, né? Ai, exato. Então, a Ana está lá e está aqui. E aí, então, ela vai ganhar o beijo duplo, né? Tá, então vamos mandar um beijo especial para Elisângela Macedo, que nos acompanhou todo o tempo, para ninguém ficar com ciúmes. Para a Paola Pias. A Paola. Está sempre na torcida. A Luísa. E a Ana Lopreste. Tem várias pessoas aqui. Agora, enquanto a gente ficou aqui, que caiu, muita gente aqui me chamando, né? Vendo minhas afilhadas, minha sobrinha, as minhas amigas, a minha ex-diretora e amiga do coração, ela é ex-diretora e amiga, a Daiane, né? Todo mundo, assim, o Bruno também está me assistindo, meu esposo, né? Agradeço e mando um beijinho para minha gordinha que ficou lá em casa chorando, pedindo a mamãe, para o meu filho adolescente, que está naquela fase, né, de difícil controle, mas a gente vai manejando. Então, queria deixar um beijo especial para todo mundo, dizer para as famílias, né, que se acolham nas escolas, que procurem esse profissional com amor e com empatia, e que esse profissional também tenha amor e empatia, que quando a gente consegue caminhar os dois juntos no mesmo caminho, a gente consegue chegar em alguns lugares. Então, empatia, amor e respeito é a base de tudo, né, Manu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Então, Li, quero te desejar uma boa semana, né? Que Deus esteja abençoando a tua semana. A gordinha, né? O nosso xodó também, tá? Querida, muito obrigada, um grande beijo, tá? Tchau, tchau. Uma boa noite para todo mundo.